Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu estou de volta! Pois é, depois de um semestre filho da mãe, de um semestre foda, de um semestre destruidor, literalmente, eu fiquei em crise tanto na minha vida acadêmica e tanto quanto na minha vida pessoal. Foi um semestre muito louco. Eu li bastante, mas eu meio que deixei o canal aqui de mão. E agora, nada melhor para voltar ao canal do que falando de um livro fantástico escrito por uma escritora incrível, que é o Eu Vejo Kate, escrito pela Cláudia Lemes. Bom, galera, em primeiro lugar, a minha história com esse livro é bem interessante. A primeira indicação que eu tive dele foi do meu amigo Rubens, lá do Ler Vicia, e eu sempre estava querendo ler esse livro, mas eu nunca tinha oportunidade de ter esse livro em mãos, e eu não conseguia comprar, e ele tipo, tinha esgotado, e depois a editora Império lançou o livro de novo, só que eu não tinha dinheiro pra comprar, enfim. Eu encontrei essa maravilha, essa belezinha lá na Amazon, no Kindle Unlimited. Com essa capa aqui, livro lindo, essa capa é maravilhosa, fantástica. E essa é a menina Cláudia que escreveu o livro, que é fantástico também. Mas enfim, eu peguei lá no Kindle Unlimited, baixei e fui ler esse livro. E gente, sabe aquele livro quando você lê e você fala, por quê que eu não li essa coisa antes? Por que eu não li esse livro antes? Cara, o livro é simplesmente mind-blowing. E é incrível, é um livro muito bem escrito, a escrita dele é fantástica, a narrativa dele é uma coisa de tirar o fôlego, sabe? É uma narrativa dinâmica, é uma narrativa que te prende do início ao fim. Você não quer parar de ler o livro e ao mesmo tempo você quer ir um pouco mais devagar porque você sabe que o livro vai acabar rápido e você vai ficar órfão daqueles personagens, daquela narrativa, daquela história. Enfim, sobre o que se trata o livro? No livro nós temos uma escritora chamada Kate Dwyer. Ela está escrevendo a biografia de um assassino, de um serial killer, que é da mesma cidade dela, Blessfield, que o cara é o Nathan Bardell. E ela tá ali escrevendo essa biografia dele, e o que acontece? O primeiro capítulo do livro, nós temos ali sendo narrado pelo Nathan Bardell. Só que o que acontece? O Nathan Bardell já morreu, e ele tá meio que dando uma de Brás Cubas ali, e dizendo, eu vejo a Kate, ela não me vê, e acontece isso e tal, e ele vai narrando quem é essa mulher, quem é essa Kate, por que ela tá escrevendo sobre ele, o que ele acha dele. Enfim, a gente tem, na verdade, 3 focos narrativos. Nós temos a narração do Nathan Bardell, que é o serial killer, já morto. Nós temos a narração da Kate. E nós temos o ponto de vista do Ryan. O Ryan é um ex-federal ali, um ex-agente do FBI, para quem a Kate se volta para tentar conseguir algumas informações sobre o caso do Bardell. E ele acaba se tornando um personagem importante ali na história. E cara, enquanto a Kate tá ali mergulhada naquela escrita, naquela biografia, ela tá ficando literalmente fanática por aquilo, ela tá se deixando envolver demais. Ela tem ali alguns problemas pessoais também com o ex-namorado, ela tá passando por algumas crises existenciais. E o que acontece? A editora meio que corta os plugzinhos da Kate, falando, não escreve mais sobre isso, volta a escrever romance, tal, e não sei o que. E aí começa ela a achar estranho e tudo bem. E ela começa a ser ameaçada pra parar com isso. E quando ela é ameaçada, acontece um crime ali perto dela e, meu Deus do céu. Tipo, o crime tem as mesmas assinaturas, tem o mesmo modus operandi do Bardell, mas o Bardell tá morto, então quem é esse assassino? E, meu Deus, aí começa o thriller a pegar forte. Galera, como eu já falei pra vocês, o livro é simplesmente fantástico. Os personagens são muito bem escritos, são personagens críveis, são personagens com os quais você se identifica. Não é aquele personagem preto e branco, sabe? Aquele personagem que tem camadas, aqueles personagens que não são nem, digamos, mocinhos nem vilões. Eles têm as suas nuances e tudo mais muito bacana de se acompanhar. Além da construção maravilhosa de personagens, nós temos essa narrativa, como eu falei antes, super dinâmica, meio que mudando entre personagens e do ponto de vista de cada um, com os sentimentos de cada um, fazendo assim com que a gente se apegue mais a esses personagens, com que a gente entenda mais esses personagens. Nós temos uma ambientação fantástica no livro. O livro não se passa no Brasil, até mesmo porque eu acho que não comportaria uma história dessas no Brasil. Enfim, esse tipo de investigação eu acho que fora do Brasil faz muito mais sentido. E a Cláudia dá essa ambientação excelente, a gente se vê realmente mergulhado na história. E é um livro muito bem escrito mesmo. E cara, o plot twist desse livro, quando você descobre quem é o assassino, você fica assim, tipo,
Oh my fucking god. Eu tava no ônibus quando eu descobri a revelação e, tipo, como eu tava vendo que já tava chegando perto, e, tipo, que eu ia ler ali quem era e tal, quando a Kate meio que descobriu quem é, mas não revelou pra gente e tal, e a gente, tipo, na próxima a gente vai descobrir quem é, eu peguei e comecei a gravar. Dá uma olhada aí na reação. Caralho, o grito interno que eu dei agora. Caralho. Então, galera, foi essa a reação minha. Tipo, meu Deus do céu, que mulher, o que essa mulher escreveu? E, cara, eu fiquei super empolgado com esse livro. É um livro que, meu, cara, é um livro fantástico, é um livro foda, é um livro que eu indico pra todo e qualquer fã de thriller, de uma história empolgante, de uma história envolvente, de romance policial, de suspense, enfim. Como vocês já sabem, quem me acompanha aqui no canal há algum tempo, eu sou muito fã do John Nesbo. Eu acho o John Nesbo um dos melhores autores da atualidade porque ele tem uma escrita madura, ele tem uma escrita concisa, ele tem uma escrita sangrenta e violenta também. E, tipo, cara, a Cláudia Lemes passou a ser a minha John Nesbo brasileira, assim. Ela é simplesmente foda demais. É um mulherão da porra, me perdoem a expressão, mas, cara, ela é foda. Ela, tipo, eu tô muito ansioso pra ler o próximo livro dela, o outro livro dela, que é o Martini com o Diabo, e pretendo ler o mais breve possível. E, cara, eu quero ler tudo que essa mulher escreveu. Inclusive, sei lá, a lista do supermercado dela eu leria, porque, meu, ela escreve muito bem mesmo. É um super livro que eu indico, Eu Vejo Kate. Se você não leu esse livro ainda, corre e vai ler. Eu acho que eu sou uma das únicas pessoas nesse universo booktuber, a única pessoa que fala de livros, que tem essa pegada meio pra suspense, policial e tal, que não leu esse livro ainda, que não tinha lido esse livro ainda, na verdade, e eu li agora. Eu tô atrasado no rolê, já tem milhares de resenhas de Eu Vejo Kate na internet, tanto em blogs quanto em canais e tal. Mas, cara, eu tinha que vir aqui falar a minha opinião pra vocês, eu tinha que vir aqui dar o meu... tipo, minha reverência a Cláudia Lemes pela escrita de Eu Vejo Kate. Porque tanto a história principal quanto os personagens secundários também são muito bons. Eu acho que a única coisa que ficou faltando um pouquinho ali no Eu Vejo Kate, eu até comentei isso com a Cláudia, foi uma... Porque assim, o Nathan Bardow, que foi o personagem que a gente... que já morreu, que não é spoiler tal, que é o serial killer de antes, a gente conhece ele através da narrativa dele e, tipo, meio que acaba se apegando com ele, acaba conhecendo mais esse serial killer. Faltou uma aprofundada mais, eu acho, no cara que tá matando agora. E, tipo, porque como eu falei, começam a acontecer assassinatos e com o modus operandi ali do Bardow e com a assinatura dele. E a Kate e o Ryan vão acabar, tipo, tentando descobrir quem é esse serial killer novo que tá matando, quem é esse copycat do Nathan Bardow. E sei lá, eu queria um aprofundamento maior nesse personagem, nas motivações dele. Não que não ficou muito bem trabalhado isso, ficou, mas sei lá, eu queria mais. Na verdade, eu queria mais de todos os personagens, eu queria muito mais desse livro. Eu terminei de ler ele, agora à tarde eu fiquei pensando, porra, eu quero ler mais sobre esses personagens, eu quero ler mais sobre esse universo, eu quero muito ler os livros que a Kate escreveu, porque aqui são citados algumas coisas sobre o livro que ela escreveu, os livros anteriores, e cara, eu fiquei com muita vontade de ler os livros que a Kate escreveu. Eu fiquei com muita vontade de ler o Eu Vejo Nathan, a história de um serial killer, que foi o livro que a Kate escreveu dentro do livro, entendeu? A gente tem alguns trechos desse livro, mas eu queria muito ler essa biografia, enfim. Eu fiquei muito empolgado mesmo com esse livro, eu acho que vocês conseguem ver isso. E é um livro que, meu, indico super, super, super Eu Vejo Kate, da Cláudia Lemes. Leia esse livro que você não vai se arrepender. Eu tô muito empolgado aqui, eu acho que falei e não falei muita coisa. Simplesmente é um livro fantástico, é um livro incrível, é um livro muito bem escrito, com personagens muito bem aprofundados, muito bem trabalhados, muito bem desenvolvidos. É uma narrativa deliciosa, uma narrativa dinâmica, uma narrativa bem escrita. Enfim, é uma obra-prima da literatura nacional atual, da literatura nacional contemporânea. Leiam esse livro. Bom, galera, é isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Se você já leu o livro, me diz aqui embaixo o que você achou. E o que você achou da revelação do serial killer, que eu fiquei tipo, what the fuck? E vamos conversando. Cara, se você tá me acompanhando aqui no canal, se você me conheceu agora, me adiciona no Facebook, procura lá João Michels e me adiciona. Porque, tipo, aqui no canal é uma extensão da minha vida lá, então a gente pode ser amigos lá e vamos conversar sobre livros, sobre literatura e tudo mais.
E é isso, galera. Eu volto com certeza com mais vídeos pra vocês. Eu vou gravar bastante nessas férias da faculdade, que graças a Deus, férias da faculdade, não aguentava mais. E eu, tipo, né, assim, a vida pessoal tava meio... assim como a vida acadêmica, por causa da vida acadêmica também, que tava me deixando pirado. Mas enfim, eu vou dar uma descansada e vou dar uma lida, tenho resenhas pra postar aqui pra vocês dos livros que eu li. Eu li The Keys of Deception, li muita coisa bacana. Eu quero fazer um vídeo sobre as graphics MSP que eu tenho aqui. Mas enfim, é conteúdo pra caramba que vai ter por agora no canal. Espero que eu não desanime, e eu não vou desanimar. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau!